Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Queria falar um pouquinho sobre os goleiros do Peixe, na verdade sobre o goleiro, né? Que se destacou agora na ausência do João Paulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e foi suspenso na partida que o Santos fez agora nesse domingo às 8h30 da noite contra o Sport, que foi o Jandrei. Jandrei substituiu o João Paulo, diga-se de passagem, muito bem, tem bons skills, né? Boa saída de bola, joga bem com os pés, considerado um goleiro moderno pelo futebol jogado hoje no Brasil e no mundo. É um goleiro que tem uma estatura um pouco menor que a do João Paulo, um goleiro que passa segurança, um goleiro que na hora que precisou, em 2 ou 3 bolas, principalmente naquela indecisão dos nossos três zagueiros, quando estava o Danilo Boza e o Emiliano Velasquez, que veio a bola viajando de longe, e os dois ficaram um olhando para o outro, o centroavante no meio, dominou e quase fez o gol, se não fosse a defesa do Jandrei, que saiu a lá handball, da maneira certa, da maneira correta. Não sou especialista, mas toda vez que o goleiro ele sai assim, cobrindo o ângulo do atacante, ou seja lá quem for, as chances dele fazer uma intervenção no gol é muito grande. E ele foi muito elogiado, inclusive nas entrevistas. Ele ficou muito feliz, né? Deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva, falando que ele achou a estreia dele muito boa. E eu particularmente achei que ele foi muito bem. Eu acho que foi o único destaque desse jogo que teve, onde o Santos jogou muito mal, diga-se de passagem. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a carreira dele. O Jandrei ele foi revelado pelo time do Internacional de Porto Alegre, nas categorias de base de lá. Depois ele foi contratado como terceiro goleiro lá pelo Chapecoense. E aí ele fez algumas partidas, inclusive algumas disputando Libertadores. E de terceiro goleiro acabou sendo titular do Chapecoense. Depois dali ele foi contratado pelo Genoa, da Itália, para jogar a segunda divisão. Lá ele também não jogou, mas, segundo me consta, foi a maior transação em termos monetários do Chapecoense que teve com a venda desse jogador, desse goleiro, Jandrei, para o time da Itália. Depois ele voltou, jogou no Atlético Paranaense, um pouco, mas era reserva do Santos. Você lembra do Santos? Aquele goleiro frio, né? O Santos é um goleiro frio que inclusive foi convocado para a seleção brasileira 2 ou 3 vezes aí. Se saiu muito bem, é um goleiro que não tem muita mídia, um goleiro que fala muito pouco, um goleiro tranquilo, tranquilidade. Mas ele não conseguiu jogar também no Atlético Paranaense. E aí ele estava um tempo parado, o Santos precisando de goleiro, porque então só tinha o João Paulo e o John se machucou e os goleiros que vêm da base não passavam muita confiança. E aí ele foi contratado. Foi até uma contratação muito rápida, né? Tipo assim, foi feito em uma semana, se cogitou o nome dele, foi lá, contratou, ele aceitou, ele, os empresários dele, acabou vindo para o Santos. E o Santos, eu acho que o Santos fez um bom negócio. O contrato do Jandrei vai até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Né? Se ele permanecer e tiver outras chances, que o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, está com 12 rodadas que falta finalizar, né? O Santos ainda tem algumas partidas, evidentemente essas duas próximas dentro de casa, e aí outras variam fora e dentro de casa e tudo mais. E depois tem um Campeonato Paulista também para testá-lo, né? E o Santos fez uma boa sacada nessa daí. Eu entendi que o Santos contratou muito bem. Na estreia ele foi muito bem, jogou legal, boa saída de bola, saiu legal por cima, é bom naqueles cortes que ele dá na bola. Eu já falei isso um outro vídeo que eu fiz a respeito do Jandrei, quando eu estava falando quando está falando jogador por jogador.
E aí ele passou muita confiança e a torcida do Santos gostou dele. E eu particularmente também gostei. Jogador tranquilo, jogador que sabe jogar com os pés, jogador que deixa qualquer atacante na cara do gol, passa segurança, conversa muito com os zagueiros, né? É o típico de goleiro que praticamente só aparece na hora que precisa, joga simples, é efetivo, os skills dele são skills que beneficiam qualquer goleiro que joga no futebol brasileiro e no futebol mundial também. Só que alguns torcedores, inclusive, estão falando até de substituição dele pelo João Paulo. Pessoal, acho que não é o caso, né? Eu entendo que é um bom goleiro, mas e o que o João Paulo fez para nós, torcedores santistas? Nas intervenções, quantos foram as vezes que o João Paulo salvou o time do Peixe? Quantos foram as vezes que o João Paulo fez defesas, inclusive consecutivas, no chão, no alto? Teve um jogo da Libertadores, se eu não me recordo o nome do time, vi vários vídeos dele de defesas espetaculares, defesa no chão, defesa no alto. O João Paulo, é bem verdade, ele tem uma deficiência no jogo aéreo, né? Mas pela idade dele, eu acredito que ainda dá para corrigir. Eu acho que se o Arzu tocar bem nesse ponto, treinar bastante esse goleiro e ele perder essa insegurança que ele tem, porque muitas vezes eu vejo que a bola está indo para a área e ele fica naquela indecisão, e aí dá aquela impressão que ele vai sair, quando ele sai ele erra o soco, e muitas vezes a bola passa pela área e ele não vai. Mas eu acredito que isso pode ser corrigido, ainda dá tempo. Mas aí substituir um goleiro pelo outro, eu acho que ainda não é o momento, né? O torcedor santista, evidentemente, que age muito pelo coração, a gente torce pelo time do Santos, então foi só um jogo, pessoal, né? Foi só uma partida, né? Vamos avaliar um pouquinho mais, verificar com jogos, assim, a coisa boa é que ele entrou numa fogueira danada, né? Entrou numa fogueira danada. O Santos precisando da vitória, o Santos levou um ponto de lá da Arena Pernambuco, jogando contra o Sport Recife por conta dele, aquela defesa que ele fez, aquela intervenção, e ele jogou tranquilamente, não foi um goleiro que, na linguagem do futebol do boleiro, pipocou, foi muito bem, diga-se de passagem, mas precisa de mais rodagem, né? Evidentemente que ele tem mais jogos como profissional do que o João Paulo, né? Nesses outros times que ele jogou, que eu falei agora anteriormente, mas eu acho que ainda no time do Santos ele precisa fazer outras partidas, para a gente realmente ter certeza, né, que ele é um bom goleiro. A outra coisa legal que eu achei é que o João Paulo tem uma sombra muito grande, né? O João Paulo tem uma sombra muito grande. É um goleiro que, se bobear o João Paulo, né, se machucar ou de repente tiver numa má fase, se o Jandrei assumir, eu acho que vai ser uma briga boa para o técnico que tiver lá para poder escolher um ou outro, né? Haja vista que o João ainda está machucado, está ainda no DM, não se recuperou, problema de menisco, se eu não me engano. E o João Paulo foi contratado às pressas aí para supri-lo, né? E eu entendo que é uma disputa sadia entre os goleiros. O João Paulo e o Jandrei. O João Paulo, que no meu modo de ver é o melhor goleiro do Brasil, né? Se o Santos tivesse uma mídia melhor, não que o Santos, para mim o Santos é o time mais famoso dentro e fora do Brasil, mas nós entendemos, tanto é que nós que somos santistas, nós nos notabilizamos pelos canais e pelas mídias locais que temos aqui. O Santos é conhecido mundialmente, talvez mais reconhecido fora do Brasil do que aqui, pela mídia daqui, especificamente se tratando da mídia aqui de São Paulo. Mas o Santos, certamente, se o João Paulo tivesse em outro time, que tivesse um pouquinho de mídia melhor aqui no Brasil, principalmente falando aqui no estado de São Paulo, com certeza já estava cogitado para a seleção brasileira. Já teriam ter falado. João Paulo, esse jogador,
que já foi muito elogiado por muitos comentaristas esportivos e principalmente por muitos torcedores do Santos. Então, é essa a informação que eu queria dar para você, é esse o pensamento que eu tinha que dar para você a respeito do nosso goleiro do Peixe. João Paulo, no meu modo de ver, ainda é titular. Eu sei muito bem que ainda existem opiniões contrárias, mas isso daí é do ser humano. E eu queria que vocês elogiassem também o Jandrei, né? Que vocês elogiassem principalmente o goleiro João Paulo. Porque o João Paulo, nesse princípio de ano, quantas vezes ele foi considerado o melhor jogador em campo? Que o Santos, vocês se lembram, antes do Carille chegar, a defesa do Santos era uma peneira, pessoal, tanto por cima como por baixo. Nós temos alguns jogadores aí no programa, ó, eu tenho uma relação aqui. O Luiz Felipe está machucado, que é o nosso zagueiro. O Kaique está machucado. O Jobson, que voltou de contusão de ligamento cruzado, está com uma tendinite no tornozelo direito. Provavelmente, tendinite é uma região, é uma dor que realmente precisa de repouso. Eu não sei se ele volta ainda esse ano para jogar do jeito que está. Não temos informações a respeito do Luiz Felipe. Está mais de 2 meses, tanto ele quanto o Kaique aí fora de combate. Inclusive, existe uma informação que o Carille ia ter uma reunião junto à comissão técnica hoje no time do Santos. A comissão técnica, a comissão de médicos, né? Do departamento médico do time do Santos. Muito provavelmente para perguntar como está a situação dos jogadores, né? A gente, evidentemente que a pauta hoje é o Jandrei, são os goleiros do Santos, mas estendendo um pouquinho para essa situação de contusão, é uma coisa que preocupa, porque o torcedor santista não sabe o que realmente está acontecendo. Por que está demorando tanto esses jogadores para poder voltar? Né? E qual o tipo de contusão? Muito se falou, agora tem o Sandri, que fizeram um planejamento para ele para voltar agora para o jogo contra o Palmeiras, o clássico contra o Palmeiras. Se a situação dos jogadores que estavam contundidos com uma contusão considerada um pouco inferior, quiçá essa do Jobson, que mal acabou de retornar, já voltou para o DM, e o Sandri, que é considerado uma joia santista, que no meu modo de ver, quando ele entrar nesse meio de campo, ele só vai ajudar o time do Santos, porque é um excepcional jogador, né? Mas eu fico muito preocupado, como eu sei que o departamento médico não é obrigado a vir na mídia e falar a respeito do que está acontecendo, o que obriga o torcedor santista, como é passional, a pensar aquilo que bem entender. O que está acontecendo? Por que tantos jogadores assim estão se machucando e não voltam rápido? O que está acontecendo? Por que o time do Santos precisam deles? Né, pessoal? Essas informações que eu acabei de dar a respeito do Jandrei, inclusive do João Paulo, que vai voltar agora no próximo jogo contra o América Mineiro, tem outras informações a respeito do Jean Mota, que volta de suspensão de cartão amarelo, né? Também. E inclusive o João Paulo, que também vai voltar. O Santos, que pega o América Mineiro agora no próximo sábado, às 17 horas. Torcida bem focada. Começou a compra dos ingressos ontem, né? Ontem, a partir do meio-dia, e provavelmente vão se esgotar, porque antes, até então, no dia 1 ao dia 15, está liberado 30% da capacidade do estádio de ingressos, e a partir do dia 15, hoje já é dia 19, foram liberados 50%. Então, muito provavelmente, vai ter 8.000 pessoas dentro do estádio. E essa torcida vai empurrar o time do Peixe. Tá bom? Esperamos que para uma excepcional vitória. Abraço, pessoal!
Fica na paz, fica com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para dar um engajamento melhor, para que esse vídeo vai para mais santistas fiéis ao time do Peixe. Abraço, tchau. Vargas Joaquim na área. Tchau, bom. Tchau, tchau.